Fala galera, você que está prestes a adquirir um imóvel urbano aí, precisa assistir esse vídeo, porque hoje nós vamos falar sobre as certidões que são imprescindíveis que você tire antes de efetuar a compra de um imóvel urbano, fechou? Então roda a vinheta aí e vamos pro vídeo. Então, pessoal, por que você precisa tirar as certidões de um imóvel? Bom, você precisa tirar porque você precisa garantir a sua segurança. Eu vou explicar no decorrer do vídeo aí também várias situações, mas a princípio você precisa tirar as certidões para saber todos os impedimentos legais, eventuais impedimentos legais, ônus e situações que incidem sobre aquele imóvel. Lembre que comprar um imóvel não é igual você ir comprar um pastel na feira. E existe uma diferença muito grande. Além do valor envolvido, tem também várias questões aí legais que estão envolvidas no decorrer desse processo. Até inclusive a transferência desse imóvel não ocorre de forma rápida. Você tem que lavrar a escritura, né, depois fazer o registro, e tudo isso demora um certo tempo. E no decorrer desse tempo podem surgir situações. Então você precisa se precaver antes de fazer uma negociação imobiliária, adquirir um imóvel. Se você não me segue ainda aí nas redes sociais, já vou deixar meu Instagram aqui, também TikTok, para que você me siga nas redes sociais. Curta esse vídeo também, compartilhe com quem precisa ver e com certeza não posso deixar de pedir para você se inscrever aí no meu canal, fechou? A gente conversa aqui sobre contratos de compra e venda de imóveis. E aí eu vou falar um pouquinho para vocês hoje. A gente tem hábito já de fazer todos os dias aí, puxar essas certidões, mas eu peguei e fiz um checklist aqui para não correr o risco de na hora de fazer o vídeo não falar para vocês todas elas com detalhes, beleza? Então vamos falar sobre a primeira certidão aqui. Essa é imprescindível, é claro, a certidão de matrícula do imóvel. Você precisa ir lá no cartório, né, de registro de imóveis e pegar uma certidão de matrícula do imóvel para você verificar se esse imóvel está livre e desimpedido de ônus e coisas, né, pessoas e coisas a gente chama, né, para falar de uma forma mais simplificada. Senão eu vou falar para vocês ônus, gravames, hipotecas e aí penhoras e provavelmente muita gente não vai entender. Então vamos colocar assim: esse imóvel ele está desimpedido está livre de pessoas e coisas. A gente precisa verificar. De pessoas é na posse, né? Lá no imóvel mesmo. Agora, de coisas que a gente fala são impedimentos legais aí também que você tem. Então, a gente precisa deixar tudo isso bem especificado. Os ônus, gravames que a gente chama são esses impedimentos legais também, tá? Então, lá no imóvel, a gente vai ter o registro lá, vai ter todo o histórico do imóvel, tudo que foi feito, se esse imóvel foi dado em garantia no banco, se não foi, se tem algum tipo de impedimento legal, tá? A gente precisa fazer essa certidão aí, ela é imprescindível. Qual que é a próxima certidão que a gente tem que tirar? Certidão negativa de débitos na prefeitura municipal, para saber se não tem nenhum débito ali de IPTU sobre esse imóvel, tá? Então, você vai lá, entra no site da prefeitura, se você pega a matrícula, já vem lá na matrícula inscrição imobiliária, número de inscrição imobiliária, vai no site da prefeitura, coloca o número de inscrição imobiliária e tira. Se não der certo, você vai pelo CPF da pessoa. Existem lá os passos para você fazer, tá bom? A pessoa que está te vendendo, que está o imóvel em nome, beleza? Então você verifica se não tem débitos pendentes. A terceira certidão aqui é para quem vai comprar apartamentos, né, ou imóveis residenciais que estão em condomínios. Eu falo residenciais no sentido que pode ser horizontal, condomínios horizontais ou condomínios verticais, tá? Você precisa tirar uma certidão negativa de débitos condominiais. Então, você precisa saber se esse imóvel não tem aí débitos condominiais pendentes, né? Ou eventuais taxas ali pendentes. Então, você consegue emitir ela por quem? Através do síndico, da síndica ou da empresa administradora ali que administra esse condomínio, beleza? Ali você atesta que não tem nenhum tipo de dívida pendente aí condominial, tá? Outra certidão negativa é de débitos de água e esgoto, rede de água e esgoto, tá? Tudo que eu tô falando para vocês assim, gente, é porque às vezes a gente acha que, se tiver uma continha de água lá de R$80, mas às vezes não. Às vezes se tem um débito lá pendente para trás, um valor muito alto, foi renegociado, não está sendo pago, tem que tirar. Certidão negativa de débitos de água e esgoto. Emite pela companhia aí de saneamento do município, você vai lá e retira ela. Todas as certidões que eu estou passando para vocês, eu vou deixar embaixo aí uma especificação. É lógico que, por exemplo, da prefeitura eu vou ter que colocar aí para vocês, emitir no site da prefeitura do município que você vai comprar o imóvel, porque não tem como colocar todos os 5 mil e poucos municípios do Brasil aí, beleza? Mas as outras eu vou deixar disponível para vocês. Certidão negativa de débitos da Receita Federal do proprietário do imóvel, beleza? Por que, gente, que existe essa certidão negativa, por exemplo, da Receita Federal?
Essas certidões, muita gente não dá valor ou acha que não tem muita relevância, mas tem muita relevância, porque se você não consegue emitir uma certidão negativa de débito, você não consegue transferir nem receber imóvel. Olha só, pensa bem como que isso é grave. E existem vários impedimentos aí. Então você vai lá no site da Receita Federal, que eu vou deixar o link para você aí embaixo, e você vai lá e emite essa certidão negativa de débitos da Receita Federal do Brasil, beleza? Vamos lá, certidão negativa de débitos estaduais do proprietário. Então, lá no estado que você está comprando o imóvel, você precisa entrar no site da Secretaria de Fazenda do Estado, ir lá e procurar uma certidão negativa de débitos da pessoa. Às vezes a pessoa está, por exemplo, com um IPVA atrasado de um veículo, ela já não consegue transferir o imóvel para você. Então, imagine que você compra um imóvel, você tem um prazo para transferir esse imóvel para você, seja porque você vai aproveitar o financiamento do banco, seja porque você está fazendo um outro negócio para frente, e aí você, por causa de um IPVA, às vezes lá um IPVA de uma moto, alguma coisa lá de R$ 200, você não consegue transferir. Olha o prejuízo que você tem. Por quê? Porque você não se precaveu e não tirou a certidão negativa. Tudo que eu estou falando para vocês são coisas que a gente vivencia no dia a dia aqui no escritório, tá? Então, estou falando para vocês saberem. Essa aqui também, essa aqui é a mais preocupante, na verdade. Não é mas uma das mais, tá? Certidão negativa de débitos trabalhistas, tá? Do proprietário do bem. Você precisa tirar lá, tem um Banco Nacional de Devedores Trabalhistas também, BNDT, e tem também a certidão negativa de débitos trabalhistas, que é emitido pelo Tribunal Superior do Trabalho. Você precisa ir lá e emitir essa certidão para verificar se não tem nenhum débito trabalhista dessa pessoa, beleza? Isso aí que vai permitir que a pessoa transfira esse imóvel. E aí nós temos aqui as duas aqui, que eu vou deixar falar por último, essa certidão de ações cíveis. Eu vou falar agora sobre a certidão de quitação do ITBI. Isso daí depende muito da negociação que você está fazendo. Porque muitas vezes o próprio comprador que vai fazer o pagamento do ITBI, que é, na verdade, vamos dizer assim, uma regra, né, geral, que o comprador pague aí os impostos e emolumentos cartorários. Então, a certidão de quitação do ITBI é caso o vendedor fique responsável aí de pagar o ITBI para você. Você vai lá e tira uma certidão que aqui está quitado. Porque antes de fazer a escritura, você não consegue fazer. Você tem que fazer essa quitação do ITBI, beleza? Certidão de ações cíveis do proprietário. Entrar no site do Tribunal de Justiça do Estado lá que você está comprando o imóvel para verificar se não tem ações cíveis contra o proprietário do imóvel. Porém, atenção redobrada, triplicada, quintuplicada. Muita atenção no que eu vou falar para vocês aqui agora. Tomem cuidado, tá? E aí é onde entra agora o merchan, né? Vamos fazer o nosso merchan aqui, de advogado. Gente, é muito importante que você tenha um acompanhamento de advogado num processo de compra de um imóvel, tá? Extremamente importante. Você pode emitir todas essas certidões? Pode emitir todas essas certidões. Porém, você não está livre de riscos. E eu vou explicar por quê. Lógico que isso aqui vai te ajudar muito. Vamos dizer assim, 90% de chance de você conseguir se desimpedir de riscos, né? Sair fora de riscos. Porém, ainda tem algum risco menor que eu vou explicar para vocês. Se você for lá emitir essa certidão de ações cíveis, você como um leigo no sentido de não ser um profissional da área jurídica, um operador de direito, pode ser que apareça ações lá que não tenham correlação com esse imóvel, que não vai implicar na transferência desse imóvel. E você fica com um certo receio ou alguma coisa nesse sentido. Porque existem muitas espécies de ações cíveis, são vários tipos de ações cíveis diversas. E aí, às vezes, tem uma ação civil lá que não tem nada a ver, que não tem o menor risco de impactar no seu imóvel e tá lá, uma certidão vai dar certidão positiva, vai achar um processo lá da pessoa. Então, por isso que a gente sempre recomenda que você consulte um advogado na hora que você está fazendo a compra de um imóvel. Porque o advogado tem condições legais, né, e autorização para isso de fazer uma varredura aí em nome do vendedor do imóvel para verificar se não tem nenhum risco de penhora, um risco iminente de sofrer uma penhora esse imóvel, né, algum tipo de rescisão judicial. Isso é extremamente importante, gente, extremamente importante, porque existem muitas formas de que esse imóvel possa estar prestes a sofrer uma restrição judicial. E às vezes no meio do decorrer dessa compra que você está comprando, sofre esse tipo de problema. Você quer ver um alerta aí, uma red flag que você tem que ficar esperto, por exemplo? Você está comprando um imóvel muito abaixo do preço de mercado. Isso é bom? Isso é excelente, gente. No mundo dos negócios, o grande segredo é você comprar bem para vender bem, ou seja, você vai comprar barato que depois você vai vender mais caro. Isso acontece no mercado capitalista, é assim que funciona o sistema. Sempre alguém está passando um aperto financeiro
e outro está com uma folga financeira. E aí, assim, faz a transferência de bens um para o outro e assim a máquina gira, o dinheiro gira e todo mundo ganha. Então, isso é muito legal. Porém, às vezes está muito barato o imóvel. Por quê? Pode ser um esquema, por exemplo, esse imóvel estava em nome de um amigo. O imóvel, na verdade, de fato, é de um terceiro, um amigo. Esse amigo transfere para esse outro amigo para disfarçar que a empresa dele está quebrando ou que ele está com uma dívidas com outras pessoas. E esse amigo se passa de dono e vende esse imóvel para você num preço abaixo porque ele precisa liquidar, fazer dinheiro rápido. Porém, a hora que você vai lá para fazer a escritura ou vai fazer o registro, tem lá consta uma penhora nesse imóvel. E aí você tem que entrar judicialmente para defender a sua posse e a sua propriedade. Agora, se você consulta um advogado, você consegue fazer essa checagem antes de acontecer isso daí, beleza? Então, apesar de eu estar aqui ensinando para vocês o passo a passo para vocês emitirem todas as certidões, eu jamais vou deixar de recomendar que você precisa de um advogado. Gente, o custo para você ter um apoio jurídico na compra de um imóvel é muito pequeno, perto do risco que você pode correr de sofrer aí problemas em relação à compra desse imóvel. Fechou, galera? Se tiver qualquer dúvida, por favor, deixe aí nos comentários. Se tiver algo que você queira acrescentar também, eu ficarei muito grato com a sua participação, beleza? E também vamos fazer aí outros vídeos. Agora a gente vai fazer também de imóvel rural, porque o imóvel rural ele é totalmente diferente do imóvel urbano. Fechou, galera? Tamo junto, muito obrigado, até a próxima. Um beijo e um abraço para vocês.